A passagem de hoje é Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. Vamos ler juntos. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Estamos a meditar juntos no livro de Efésios, um livro da Bíblia que revela claramente a cristologia, que trata de quem é Jesus Cristo, e a eclesiologia, que trata do que é a igreja, a assembleia dos santos que seguem Jesus Cristo. A passagem de hoje, dando continuidade à de ontem, registra a oração que Paulo fez a Deus com o desejo de que a igreja de Éfeso conhecesse o Senhor mais profundamente. No entanto, ao examinarmos esta oração em detalhe, percebemos que tanto a cristologia como a eclesiologia estão harmoniosamente entrelaçadas nela. Paulo incorporou na sua oração aquilo em que acreditava sobre Deus e, por ter essa fé, pôde orar e abençoar corajosamente a igreja de Éfeso. Enquanto meditamos juntos na palavra, espero que o Espírito Santo esteja entre nós, para que também nós possamos conhecer e crer mais claramente no Deus em quem cremos e na graça que Ele nos concedeu, e que Ele nos guie, para que as nossas orações também se aprofundem e amadureçam como a de Paulo. No versículo 20, Paulo confessa quem é Jesus Cristo. Leiamos juntos o versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Amém. Jesus Cristo é aquele que foi morto, mas, ao mesmo tempo, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Paulo confessa que Jesus Cristo venceu completamente o poder da morte, tornando-se o Rei que governa o universo. Mas o ponto importante nesta confissão e proclamação que contém a verdade é que Paulo, ao registrar que foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, enfatiza claramente que a ressurreição de Jesus não foi algo que ele realizou por si mesmo, mas sim uma obra que Deus realizou. De facto, não apenas Paulo, mas muitos dos discípulos que escreveram o Novo Testamento, ao registarem e testemunharem a ressurreição de Jesus, proclamaram que Deus ressuscitou o seu Filho unigênito. Por que é que Deus é mencionado quando se fala da ressurreição? A razão é, acima de tudo, para proclamar com certeza que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, ou seja, o Cristo, que cumpriu plenamente a promessa, a vontade e o plano de Deus. Uma pergunta que frequentemente surge, baseada num certo equívoco, é como o Deus revelado no Antigo Testamento e o Deus revelado no Novo Testamento podem ser o mesmo. Como pode o Deus do Antigo Testamento, que se ira com o pecado e o julga sem o ignorar, ser o mesmo que o Deus do Novo Testamento, que perdoa os pecados e nos acolhe com amor? Esta pergunta desconfortável e assustadora pode levar-nos a querer deixar de lado o Antigo Testamento e a ater-nos apenas ao Novo Testamento, aparentemente mais brando, para encontrar conforto. No entanto, para Paulo e os outros autores do Novo Testamento, o Antigo Testamento era uma parte essencial que jamais poderia ser abandonada ou excluída. O evangelho que eles pregaram, o evangelho em que creram, sempre foi um evangelho fundamentado no Antigo Testamento. O Deus que criou os céus, a terra e o homem. A humanidade que se rebelou contra esse amor ao escolher o pecado. O Deus que, para restaurar o relacionamento rompido pelo pecado, chamou Israel e fez uma aliança com ele. E apesar da contínua rebelião e fracasso de Israel, Deus não o abandonou, mas prometeu enviar o Messias para restaurar e salvar toda a humanidade e o mundo. Esta promessa e zelo de Deus, registrados em todo o Antigo Testamento, eram o pano de fundo absolutamente necessário para o Evangelho. Jesus foi aquele que Deus enviou para cumprir esta promessa de uma vez por todas. Ele era Emanuel, Deus conosco,
conforme a promessa de Deus. Como filho de Deus, ele foi obediente até a morte para cumprir a vontade do Pai. E Deus ressuscitou Jesus, que se tornou o sacrifício que levou sobre si todos os pecados do mundo. Com o mesmo poder omnipotente com que criou os céus e a terra pela palavra, ele fez com que Jesus vencesse a morte e ressuscitasse. Através da ressurreição, Deus provou que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o justo, aquele que resolveu o problema do pecado, destruindo o poder do pecado e da morte, e que dá vida eterna e salvação à humanidade. Assim, Deus, que ressuscitou Jesus da morte, fê-lo subir aos céus e sentar-se à sua direita. Conforme expresso nos versículos 21 e 22 da passagem de hoje, ele fê-lo rei, superior a todo o principado e poder, tanto neste mundo como no vindouro, aquele que subjuga e governa o universo. O facto de este mundo já não estar sob o domínio do pecado e da morte, mas sim sob o governo do Jesus Cristo ressurreto e vitorioso, é este o conteúdo e a proclamação do Evangelho. Creem nisto? Amém. No entanto, embora nos alegremos com esta notícia de que Jesus se tornou rei, com a proclamação do Evangelho, também podemos sentir uma certa ansiedade. A ansiedade de que talvez Jesus não seja diferente de outros reis. Já vimos e conhecemos tantos reis que, embora dissessem amar o povo, na verdade viam-no apenas como uma ferramenta para acumular as suas próprias riquezas e o exploravam. Líderes que, antes de chegarem a uma posição elevada, prometiam governar para o povo e pediam confiança, mostrando até uma aparência humilde, mas, uma vez no poder, esqueciam tudo o que haviam prometido e governavam de forma egoísta, apenas para si mesmos. Vimos muitas pessoas que, como se costuma dizer, perderam o rumo. Será que Jesus também não seria assim? Será que ele não revelaria uma face completamente diferente depois de subir aos céus, como aqueles cuja atitude muda depois de alcançar o poder? Essa ansiedade desaparece completamente quando nos lembramos do que Jesus faz como rei, sentado à direita de Deus Pai. Assim como Jesus, quando esteve na terra, procurou os doentes e os impuros para os restaurar, e como, ao derramar o seu sangue na cruz, restaurou os pecadores, tornando-os justos, ele continua a cumprir o papel de mediador, reconciliando e ligando Deus aos homens. Ele ouve as nossas orações e leva-as a Deus, e transmite-nos a vontade do Pai. Ele continua a guiar-nos a Deus, para que o possamos chamar de Pai e ter um relacionamento pessoal com Ele. Além disso, assim como Jesus, quando esteve na terra, proclamou e estabeleceu o reino de Deus, onde o pecado, o mal e a injustiça desaparecem, ele, agora que subiu aos céus, continua a governar o mundo com amor e justiça. Assim como no último dia ele julgará, eliminará todas as forças do mal remanescentes e restaurará todas as coisas, também hoje ele continua a expulsar o pecado e a morte, preenchendo o seu lugar com vida e esperança. Assim como Deus é imutável e fiel, Jesus, o Filho de Deus, também é imutável e fiel. Ele é um rei verdadeiramente bom, que intercede fielmente entre Deus e nós, e governa com amor e justiça. Depois de apresentar Jesus como este rei fiel, Paulo passa a dizer-nos o que são a igreja e os cristãos. Leiamos juntos os versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Jesus torna-se a cabeça da igreja, e a igreja torna-se o corpo de Jesus. Assim como um corpo não pode funcionar adequadamente nem viver sem a cabeça, a igreja nunca pode existir plenamente sem Jesus Cristo. Paulo escreve que a igreja só pode ser verdadeiramente igreja quando permanece em Jesus, que governa todas as coisas e enche tudo com vida, e quando o poder do seu amor a preenche abundantemente. O facto de a igreja ter Jesus como cabeça significa que cada cristão,
reunido em gratidão pela nova vida recebida pela graça de Deus, se lembra dos ensinamentos de Jesus e os pratica, tornando-se semelhante a ele. Significa proclamar o nome de Jesus Cristo, um nome que está acima de todo o nome, e a maravilhosa salvação que ele realizou. Significa, com o poder de Jesus Cristo, praticar o amor e a justiça como ele fez, conduzindo muitas pessoas a Deus. E como tudo isto só pode acontecer quando o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e foi enviado por Jesus, enche abundantemente a igreja e cada pessoa, é somente sob a orientação do Espírito Santo que a igreja pode ser verdadeiramente igreja. Amados irmãos em Cristo, desejo sinceramente que a palavra de hoje, a de que Deus ressuscitou Jesus e o fez rei, seja para nós, acima de tudo, um motivo de alegria, gratidão e também de santa confiança. Não somos pessoas que creem e seguem ídolos mortos ou grandes homens do passado, mas sim o Jesus Cristo vivo. Somos o povo que segue e serve o verdadeiro Rei, que é superior a todo o poder e governa todas as coisas. Somos os preciosos filhos de Deus que, como o vitorioso Jesus Cristo, vencem o pecado e a morte e desfrutam da vida eterna. Espero que possamos enfrentar o dia de hoje com coragem, crendo e confiando que Jesus Cristo, o Rei, nos governa e protege. Oremos também para que a nossa igreja, e cada um de nós, nos lembremos de que somos o corpo de Jesus Cristo e possamos assemelhar-nos a Ele, a nossa cabeça. Vivamos o dia de hoje em santidade, com a expectativa de que aqueles que ainda não conhecem Jesus possam descobrir o seu reinado ao observar o nosso amor e a nossa justiça, que se assemelham a Ele, e percebam quão abençoado é seguir Jesus, o Rei, para que também eles possam crer nele. Em nome do Senhor, abençoo-vos para que o dia de hoje seja um dia de vitória pela fé. Crendo no Rei Jesus Cristo, proclamando o Rei Jesus Cristo e assemelhando-nos a Ele, sob a orientação do Espírito Santo.